pessoal, você está aqui na TV Orkut, num programa onde o normal é ser diferente. E normal é ser paranormal. Totalmente normal, né? Falando de paranormal, hoje nós vamos falar do novo líder que está nascendo aí, Kátia. Aliás, vários, né? E se você Sim. deseja ser um, você precisa estar antenado neste programa. Com certeza, né, Kátia? Vamos à mensagem antes de apresentar essas condições para que você se torne esse novo líder. E também o nosso convidado muito especial, né? Com certeza, um coaching de primeira linha está aqui e vai explicar para você como você desenvolve tua autoestima, como você desenvolve tua autoconfiança, para que você se torne esse novo líder que tanto tão falado nessa época de Aquários, Nossa, né, com Kátia? certeza, quantas pessoas aí buscam. Então, vamos lá. Com certeza. Adeus é quando o coração que parte deixa metade com quem fica. Amigo é alguém que fica para ajudar quando todo mundo se afasta. Amor ao próximo é quando o estranho passa a ser o amigo que ainda não abraçamos. Caridade é quando a gente está com fome, só tem uma bolacha e reparte. Ciúme é quando o coração fica apertado porque não confia em si mesmo. Carinho é quando a gente não encontra nenhuma palavra para expressar o que sente e fala com as mãos, colocando o afago em cada dedo. Evangelho é um livro que só se lê bem com o coração. Doutrinação é quando a gente conversa com o espírito, colocando o coração em cada palavra. Cordialidade é quando amamos muito uma pessoa e tratamos todo mundo da maneira que a tratamos. Evolução é quando a gente está lá na frente e sente vontade de buscar quem ficou para trás. Filhos é quando Deus entrega uma joia em nossas mãos e recomenda cuidá-las. Fé é quando a gente diz que vai escalar um Everest e o coração já o considera feito. Fome é quando o estômago manda um pedido para a boca e ela silencia. Entendimento é quando um velhinho caminha devagar na nossa frente e a gente, estando apressado, não reclama. Inveja é quando a gente ainda não descobriu que pode ser mais e melhor do que o outro. Lealdade é quando a gente prefere morrer que trair a quem ama. Inimizade é quando a gente empurra a linha do afeto para bem distante. Lágrima é quando o coração pede aos olhos que falem por ele. Mágoa é um grande espinho que a gente coloca no coração e se esquece de retirar. Maldade é quando arrancamos as asas do anjo que deveríamos ser. Perfume é quando, mesmo de olhos fechados, a gente reconhece quem nos faz feliz. Morte quer dizer viagem, transferência ou qualquer coisa com cheiro de eternidade. Netos é quando Deus tem pena dos avós e manda anjos para alegrá-los. Orgulho é quando a gente é uma formiga e quer convencer os outros de que é um elefante. Ódio é quando plantamos o trigo o ano todo e estando os pendões maduros, a gente queima tudo que em um dia. Perdão é uma alegria que a gente dá e que pensava que jamais a teria. Obsessor é quando o espírito adoece, manda embora a compaixão e convida a vingança para morar com ele. Pessimismo é quando a gente perde a capacidade de ver em cores. Paz é o prêmio de quem cumpre honestamente o seu dever. Raiva é quando colocamos uma muralha no caminho da paz. Preguiça é quando entra vírus na coragem e ela adoece. Simplicidade é o comportamento de quem começa a ser sábio. Saudade é quando, estando longe, sentir vontade de voar e, estando perto, querer parar o tempo. Sexo é quando a gente ama tanto que tem vontade de morar dentro do outro. Supérfluo é quando a nossa sede precisa de um gole de água e a gente pede um rio inteiro. Solidão é quando estamos cercados por pessoas, mas o coração não vê ninguém por perto.
ternura é quando alguém nos olha e os olhos brilham como 2 estrelas. Vaidade é quando a gente abdica da nossa essência por outra, geralmente pior. Sinceridade é quando nos expressam como se o outro estivesse do outro lado do espelho. Muito lindo. Lindo, eu recebi de um internauta, né? Dá os créditos. Por favor, livro O Homem que Veio da Sombra, o autor Luiz Gonzaga Pinheiro. Tá bom. Bacana, muito obrigado. Vocês podem Muito enviar obrigada. mensagens aqui que, se for uma mensagem consciencial e estiver para o lugar de espiritualidade, com certeza a Kátia Lindo, Gaia vai ler. lindo. Kátia Gaia, nós temos também um recado antes de apresentar o nosso É verdade. nosso Temos sim. Né? Temos. Você me solicitou para que essa OCIP seja divulgada, porque eles fazem um trabalho diferente, Um né? trabalho Cris? belíssimo. Então, o que é bom a gente tem que divulgar aqui, né? Sim. Bem, nós estamos aqui ao vivo. Deixa eu só mudar a telinha. Tá aqui. A OCIP chama-se INAR. E eles têm um trabalho que eles arrecadam mantimentos, alimentos não perecíveis e outras coisas. Eles têm vários projetos para este ano. E entre em contato com eles, que é o www.inar.org.br. Não é uma instituição religiosa, é uma OCIP, que tem projetos sociais. Então, por favor, entre em contato, faça sua doação, Isso aí. participe dos eventos, né? Com Porque certeza. tem vários eventos. Entre na página deles. É isso Muito aí. bom. Legal, viu? Um beijo ao pessoal da Inar aí, olha. Espero que muita gente colabore, porque isso aí é fraternismo, é isso que a gente tem que exercer. E para falar de fraternismo, de liderança, de autoconhecimento, Sim. eu vou trazer um parceiro da gente aqui. É uma honra, né? É uma honra recebê-los. estar aqui com Edson Saita, que é coach. Tudo bem, Edson? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Cris? Tudo Tudo bom, bem? Kátia? Tudo ótimo, Edson. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Nós é que honra é toda agradecemos. nossa, viu, Edson? Eu gostaria que você explicasse para o nosso internauta como que a gente faz para se tornar um líder da nossa própria vida. Bom, primeiramente, o que a gente entende por liderança não é simplesmente um cargo, um status, uma condição que a pessoa adquire. Nós entendemos a liderança enquanto uma competência. Então, muitas pessoas dizem que existem aqueles líderes natos, né, que existem já com essa competência, mas como qualquer outra competência, ela pode ser desenvolvida, né? E dentro da noção de liderança que nós estamos propondo, ela está necessariamente ligada à questão da autogestão. Né? Então, mais do que a gestão de um grupo ou de uma equipe, a liderança, a competência, a liderança começa com a autogestão, a gestão de si mesmo. Para conseguir ter essa autogestão, a pessoa precisa, como você mesmo já disse, trabalhar muito profundamente o autoconhecimento. Nós percebemos que sem o autoconhecimento profundo, a pessoa acaba tendo uma visão um tanto quanto distorcida da realidade. Olha, isso é muito sério, hein? Muito, muito. Muito sério. Edson, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa, vocês têm a Neo Líder, que eu participo, inclusive, eu participo dos cursos da Neo Líder. Nesses cursos que vocês promovem na Neo Líder, existe esse curso para se tornar um líder de si mesmo? Porque liderar os outros é fácil. Eu quero ver você se liderar num problema. Eu quero ver você segurar a sua onda e saber refletir no momento que a questão emocional tá com uma bomba H na cabeça da gente. Esse é o drama, né? Colocar em Exatamente. prática, né? Porque as pessoas absorvem o conhecimento e muitas vezes não o colocam em prática. E é importante porque vocês ensinam isso, né? Qual o papel da Neo Líder dentro desse parâmetro? Então, a gente trabalha com a formação, né, e desenvolvimento das lideranças. Então, por exemplo, muitas pessoas nos procuram querendo desenvolver a liderança. Só que o que isso implica? Então, até dentro dos estudos da inteligência emocional, tudo começa com a autopercepção e depois o autogerenciamento. Então, se a pessoa não tem uma percepção clara de si mesma, como ela terá condições para conseguir perceber os outros e muito mais tentar gerir outras pessoas? É verdade. Então, nós iniciamos a sequência de eventos a partir de um curso focado na autoconfiança. Ele se chama Autoconfiança na Liderança e Autogestão, porque tudo começa a partir da autoconfiança. Um líder que não possui autoconfiança, ele vai ter
como os seus parceiros ou subordinados, pessoas também com baixa autoconfiança, porque ele busca o quê? Se defender. O tempo todo. Ele é focado, ele é mais em si mesmado. Ele tem mais dificuldade de conseguir reconhecer as competências e ainda mais desenvolver as outras pessoas. O que seria esse neolíder, o novo líder? O neolíder é o líder que consegue, além da autogestão, conseguir estimular o potencial das outras pessoas, fazer com que o melhor de cada um venha à tona. É diferente daquela relação de mando, obediência ou aquela liderança hierárquica. Então nós entendemos que o ideal seria uma equipe de líderes, onde cada um, no seu melhor, consegue ter um trabalho, um resultado mais otimizado, além de conseguir acessar mais ideias, por conta do somatório, da complementaridade dessas competências. E na vida da pessoa, como isso seria, na vida pessoal? Bom, isso reflete na vida como um todo, não só profissional, quanto pessoal, socialmente também. Então, a pessoa, ela conseguindo ter uma clareza de quais são suas limitações, quais são seus obstáculos, conseguindo vencer, se superando e, principalmente, identificando o que ela tem de melhor, colocando esse potencial em prática, ela passa a ser um exemplo para as outras pessoas. E é essa a diferença do neolíder. Ele tem a credibilidade, tem autoridade moral por conta das suas atitudes, da sua prática, do seu exemplo. Essa autoridade moral que ele fala é uma autoridade que está ligada à espiritualidade, é isso que eu entendo? Consciencial, como é que é isso? De certa forma, a gente pode até entender como sim, porque dentro do que eu entendo a espiritualidade, tudo começa com o autoconhecimento. Correto. Então esse é o primeiro passo, não adianta a gente querer queimar a etapa, enquanto a pessoa não tiver um conhecimento mais profundo de si mesmo, porque nós temos muitos pontos cegos, né? Então existe toda uma dificuldade para conseguir aprofundar nessas questões. E exatamente identificando o que nós temos dificuldade de perceber, que nós vamos poder trabalhar exatamente o que muitas vezes acaba travando o bom desempenho de uma pessoa, seja na área que for. E o que vocês sentem, assim, as pessoas que procuram, qual a dificuldade que elas têm mesmo em liderar, fora a confiança ou a autoconfiança? Se ela tem o autoconhecimento, tem várias coisas que precisam ser trabalhadas. Hoje o ponto de ajuste maior, qual seria? Bom, infelizmente a gente percebe que ainda a questão da autoconfiança ainda pega muito, né? Então a situação da pessoa que diz que o problema são os outros, o problema é minha equipe, ou o problema é o mercado, enfim. Sempre transfere. Exatamente. Então a questão da autorresponsabilização dentro dessa situação, desse contexto, o que é responsabilidade minha, onde que eu posso interferir. Além disso, existe também a dificuldade na competência da empatia, que é fundamental na liderança. E empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro, porque as pessoas se colocam no lugar do outro, mas com seus valores, com seus princípios, com a sua visão. Ou seja, você não percebe o olhar do outro, do ponto de vista da outra pessoa, sim, de acordo com o seu histórico, de acordo com o grupo social ao qual ele pertence. Então, existe muito essa dificuldade de conseguir perceber e interagir com essas pessoas de maneira transparente e que incentive o desenvolvimento de cada um. É perceber, né, o que existe no outro para que eu possa trabalhar e ele faça parte do grupo. Exato, e tudo começa com autopercepção. Por exemplo, se eu tenho muito apego, por exemplo, a minha autoimagem, vamos supor assim, uma autoimagem de uma pessoa altamente eficaz, que não comete erros. Então, todos os fatores ao seu redor vão estar focados de acordo com o seu umbigo, né? Então, acaba pensando o que as outras pessoas vão pensar se eu errar, o que as outras pessoas vão pensar, ou o que meu superior vai imaginar, ou como é que vai ficar a minha credibilidade, a minha reputação, se acontecer determinada coisa. Ou seja, a pessoa deixa de ter o olhar para a situação, para as outras pessoas e para o resultado, buscando o que é melhor para si, não o melhor para todos, o melhor para a equipe e para o resultado. Certo. Edson, eu tenho uma pergunta. Quando a pessoa chega na Neolíder, qual é a queixa mais comum que ela tem quando ela quer fazer um curso desse, ou um trabalho de coaching, que eu sei que vocês desenvolvem lá? Qual é a queixa mais comum?
Bom, existem várias situações. A questão é que uma coisa é o que as pessoas, por exemplo, elas vêm muitas vezes querendo, às vezes, se conhecer melhor, ou às vezes querendo desenvolver a liderança mesmo, né? A questão é que depois de um trabalho de investigação um pouco mais profundo, o que a pessoa percebe enquanto queixa, na verdade, é superficial. Então, esse que é o ponto mais complicado. A pessoa não tem, por conta dessa dificuldade, né, a própria educação que a gente tem, não trabalha muito com essa questão da autorreflexão e da autopercepção. Correto. Então, como conseguir enxergar a realidade se você não consegue enxergar a própria realidade pessoal? Boa pergunta, como? Muito. É Como? realmente Como enxergar um a trabalho realidade? desafiador aí, porque existe muita resistência, né? Existem vários tipos de comportamentos e ações que os seres humanos relutam em perceber. Então é preciso ter uma certa dose de coragem e ter vontade para querer aprofundar e realmente buscar uma transformação pessoal efetiva. Um autoenfrentamento de Exato. seus próprios medos. Exatamente. Ou Ou dos daquilo seus que ele... entraves, né? De medos, do movimento da pessoa em relação ao pensamento, em relação às emoções e às atitudes. Então, existe toda uma elaboração de um esquema de funcionamento mesmo. Então, nós identificamos esse esquema de funcionamento e trabalhamos isso com cada cliente. Ou também Individualmente ou grupo? individualmente e em grupo também. Existem cursos lá, Edson? Sim, nós temos cursos voltados para esse trabalho de desenvolvimento humano. E nós também temos atendimentos individuais. Olha que legal. Vai ter algum curso esses dias lá ou não? Nós ainda estamos programando porque estamos reestruturando, aumentando a carga horária que foi solicitada por alguns alunos. Então, estamos estudando a agenda ainda, mas é só entrar no nosso site que todas as informações vocês podem encontrar lá. Então, passa o site. A gente está com ele aqui no Chromac, mas pode passar o site para o pessoal. O site é www.neolider.com.br. Sabe, Edson, nós ouvimos muito uma palavra hoje que diz baixa autoestima. Isso também interfere muito, né, nas questões, não só empresarial como pessoal. Também se trabalha muito isso, não é? Individualmente. Porque não está ligado só à confiança, está? Bom, existem uma série de fatores, assim como a autoimagem, autoestima, são temas muito amplos. O caso que a gente optou pela questão da autoconfiança é que ela é mais observável, digamos assim. Em termos de resultado, ela é um pouco mais palpável do que, por exemplo, o autoconhecimento. O autoconhecimento não tem fim, né? Você está sempre se conhecendo cada vez mais. Agora, a autoconfiança, fica mais claro você perceber o comportamento de uma pessoa que não tinha autoconfiança e a partir do momento que ela passa a ter autoconfiança, né? E, consequentemente, isso também reflete na questão da autoestima, porque ela conseguindo não só ter mais noção, mais clareza, né, de confiar no próprio taco, ela se apropriar, ser dona do próprio taco, isso consequentemente reflete na autoestima. Muito bom. Edson, também, eu já ouvi dizer também que uma pessoa que tem muita autoestima, não sei se é assim o nome que nós devemos chamar aqui, também é problemática. Isso é verdade? O que muitas pessoas confundem é, por exemplo, aquela pessoa que tem um comportamento muitas vezes percebido como arrogante. Arrogante, né? Isso. Isso pode ser entendido como um excesso de autoconfiança. Na verdade, o que acontece é uma supercompensação. A pessoa com a autoimagem distorcida, ela busca enganar a si própria, dizendo que ela tem confiança em si mesma, se expressando dessa maneira arrogante, sendo que no fundo ela tem baixa autoconfiança e muitas vezes baixa autoestima. E o inverso também é verdadeiro. A pessoa que muitas vezes fica acanhada, às vezes se sente menor do que as outras, na verdade ela está tentando se enganar porque no fundo ela se sente como sendo superior às outras pessoas. Então é um processo de compensação que acontece. Então nem sempre aquele timidozinho é realmente tímido. Tem uma Claro, é preciso identificar caso a caso. Sim, né? mas é uma possibilidade também. Então nem tudo é o que parece. O que é necessário dentro dos seus conhecimentos, Edson, para se tornar um neolíder, um novo líder? Porque na realidade, se a gente não lidera a vida da gente, e há que se ter coragem para crescer e evoluir, porque não é fácil, né? Mas pelo seu conhecimento, o que seriam os princípios básicos para se tornar um neolíder? É preciso ter muita transparência,
autoridade moral, ser um exemplo. Então não adianta a pessoa querer defender princípios, ideias ou valores apenas da boca para fora. É importante ela saber o que ela quer. A gente percebe que muitas pessoas, às vezes por influência da sociedade ou do seu grupo social, às vezes têm uma noção do que eles querem, mas não é tão aprofundada. Elas não identificaram na essência o que eles desejam e o que eles têm de melhor para contribuir para a sociedade como um todo. Então, esse é um princípio fundamental. Saber o que te diferencia dos demais. O que você tem de diferente dos outros. Porque cada líder tem a sua personalidade, a sua individualidade, de acordo com a sua história. Né? Cada um de vocês, cada um de nós é uma síntese da nossa história. Tem toda uma bagagem única, singular. E qual que é a diferença? Né? Como que cada um pode contribuir com essa singularidade? Então, identificando o que se quer, o que deixa a pessoa motivada, o que deixa a pessoa em fluxo, em um estado energizado, em que ela nem vê o tempo passando. Diferente daquele trabalho em que a pessoa tem dificuldade para se levantar da cama, não vê o relógio passar. É exatamente o oposto. A pessoa, ela nem vê a hora passar, ela acaba sendo um prazer para ela, esse tipo de trabalho. Então, identificando isso, ela consegue trazer à tona e aplicar as suas melhores competências. E, a partir daí, conseguir identificar, junto com um grupo de trabalho, formando uma equipe de líderes, né, conseguir trazer, impulsionar o melhor das pessoas, através de uma certa forma, de um contágio positivo. Olha, que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara, só mais uma perguntinha aqui. Porque é um assunto muito interessante, né? As pessoas podem estar se perguntando, mas eu não quero ser líder. Mas quando a gente fala de um novo líder, é você ser capitão da sua nave, senhor do seu destino. Não é isso que eu estou dizendo? Exatamente. Liderança é uma competência. Independente de a pessoa seja um líder comunitário, um líder político ou um líder numa empresa. O que a gente está falando aqui é a liderança enquanto uma competência que qualquer pessoa pode desenvolver. E líder da sua própria vida, né? Principalmente em relação à sua própria vida. Não deixar que a vida faça as escolhas por você, mas tomar as rédeas da sua própria vida e saber onde que eu quero chegar, como que eu posso fazer para chegar lá. Verdade. E quais são os recursos que eu disponho para conseguir atingir os meus objetivos. Porque aquela história de deixa a vida me levar, gente, isso aí é papo aranha, entendeu? Ou deixar para amanhã, né, Cris? Não, tem que ser agora. Tem que ser agora, porque a vida na Terra é muito rápida, né, Kátia? Então a gente tem que liderar e cumprir o que a gente veio fazer aqui. Entendeu? Se você quer ser um líder de uma empresa, primeiro você precisa liderar a sua vida para ser o melhor para o outro. Porque, pelo que eu entendo, nós somos uma única humanidade. É uma unidade, gente. Sabe, se você derruba alguém vai te derrubar. Essa é a lei, não é? Então, pode falar. E a ideia, assim, para ilustrar como que é essa questão da liderança, por exemplo, no dia a dia, né? Então, às vezes, num ambiente público, uma pessoa, às vezes, tem um comportamento inadequado. Muitas pessoas podem ficar indignadas, não tomar nenhuma providência, mas a pessoa que tem a liderança, a competência liderança, né, já desenvolvida, ela vai tomar uma atitude, vai buscar ali a adequação da situação para o bem comum. Né? Ela não vai ficar apenas na sua individualidade, olhando as coisas e ficando indignada, olha só que absurdo. Não, ela assume a sua responsabilidade e busca contribuir de uma maneira positiva para a resolução de um conflito, de alguma situação qualquer. Eu posso até citar uma situação que aconteceu comigo há poucos dias aí. Estava na rua, um cachorro engoliu um osso. O osso ficou parado na garganta do cachorro, uma coisa simples. E o povo tudo em volta vendo o cachorro morrer e ninguém enfiava a mão na garganta do cachorro. Então fui eu lá, puxei o osso da garganta do cachorro. Resolvi o problema do cachorro. Então, sabe, é você tomar uma atitude positiva para ajudar o outro e a si mesmo. Porque olhar só e lamentar não adianta, é preciso ter ação também, né? Exatamente. Certeza. Essa seria uma postura neolíder. Todo mundo passando, o cachorro está se engasgando. Não é só pensar, né? Tem que agir. Mas é lógico. E é através dessa ação, através desse exemplo, que existe a influência positiva sobre as outras pessoas. Então, a ideia até de trabalhar com as lideranças é exatamente essa.
poder ter uma influência positiva sobre as pessoas. O que, infelizmente, a gente observa ainda é que o que muitas pessoas chamam de influência acaba se tornando manipulação. É verdade. Né? Então, existem pessoas que conseguem identificar as carências das outras pessoas e, através disso, conseguem o que elas querem. Ou seja, acaba ficando em si mesmada. E não é essa a ideia do neolíder. É uma influência autêntica, positiva, buscando o desenvolvimento das outras pessoas, para ter um saldo, um resultado muito mais positivo. Porque, no meu ponto de vista, eu não sei, Kátia, não sei, mas assim, eu acho que o grande líder é aquele que lidera a sua própria vida, no meu ponto de vista. Que é capaz de ser totalmente genuíno, autêntico, sabe? Que vai feliz, se despindo né? das máscaras, Desenvolve né? os potenciais. Exatamente. E torna-se um exemplo, né? Um outro caso que nós temos aqui é de uma instituição em que os profissionais, eles tinham a questão da vitimização, por exemplo. Eles sempre se queixavam, reclamavam que o problema estava na matriz, né? E que impactava nos procedimentos lá da filial. E com um processo de gestão mais transparente, mais claro, foram colocadas as situações. Então, assim, vamos focar agora na questão da solução. O que cada um pode fazer dentro do seu melhor, dentro das suas competências. Então, ao invés de ficar perdendo tempo, se queixando, reclamando de situações que estão fora do seu controle, voltar para cada um o que está dentro do seu poder de ação. Claro. E aí, depois de alguns meses, a ausência das queixas já era natural. Né? Houve uma mudança de comportamento e a liderança foi conquistada a partir desse exemplarismo, a partir da transparência. Olha que legal. Compartilhando a visão de conjunto. Olha, pessoal, a situação é essa, o que podemos fazer? E não havia uma questão de cobrança, por exemplo. Havia apenas um acompanhamento. Por quê? Cada uma das pessoas se assenhorou, se apropriou, se responsabilizou pelas atividades as quais estavam incumbidas. Isso é legal, né? Isso é muito bacana. Não só na empresa, né? Na própria família tem isso também, claro, né? Exatamente, em qualquer contexto. Em qualquer contexto. Relacionamento onde tenha dois, né? Ou até com você mesmo. Eu tenho uma pergunta, porque assim, a gente ouve muitas queixas das pessoas que estão num trabalho há muito tempo e reclama da rotina. Na verdade, não é a rotina, né? E nós também vemos em algumas empresas as pessoas que estão lá há anos fazendo o mesmo papel. Você acredita que essas pessoas deixaram de ser líderes ou em algum momento esse papel de líderes na vida delas existiu? Tem jeito? É difícil trabalhar tanto tempo assim no mesmo trabalho? Bom, primeiramente a gente não costuma falar que algo é difícil. Pode não ser fácil ainda, mas a principal questão é observar o que a pessoa está ganhando com essa situação. O que está impedindo que ela mude, que ela vire a mesa. Né? O que acontece muitas vezes é a pessoa se acomodar em uma zona de conforto. Né? É uma situação desagradável, mas é uma situação desagradável que eu conheço. É verdade. Né? E muitas vezes a pessoa deixa de arriscar para uma situação melhor, porém desconhecida. Então isso é uma situação muito comum. Sim. Então é preciso investigar o que a pessoa quer de fato. Quem ela é em sua essência. Então a frase de um amigo meu também que eu tomo para mim como um princípio, né? Para saber o que você quer primeiro, você precisa saber quem você é. Legal, é isso aí. Então, nesse sentido, é importante a pessoa verificar o que ela quer, o que ela deseja, onde que ela quer chegar e, principalmente, o que está impedindo com que ela cresça. Não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Né? Porque estagnar-se não faz parte, não, né, da vida. Ele falou uma coisa muito interessante aqui, eu tenho até que citar, porque um dos jovens essa semana entrou em contato comigo, claro, com uma reclamação, porque ele sabe que eu tenho formação em psicanálise, mas eu não atendo como psicanalista. Então ele tentando me dizer assim, minha vida é assim, assim, essa, sempre reclamando da mesma queixa. Então eu disse para ele, olha, se você não muda, nada muda. A mudança tem que acontecer em você. Refletir no que você ouve, no que você lê e perceber que o problema está em você, não é no outro. Porque as pessoas querem que aconteça uma mágica, elas não querem ter um esforço. Exatamente, exatamente. Muito sério, as pessoas não querem sair, não. E o problema é que são anos
em que a pessoa aprendeu a pensar dessa maneira. Né? E então essa irracional é difícil, você acha, não? Leva um certo tempo e depende muito da disposição da pessoa em querer se aprofundar e querer trabalhar essa situação. Né? Então, é um certo trabalho aí que depende muito da pessoa. E até por conta disso, nós também temos um trabalho com crianças. Olha, que legal. Né? Porque a criança, a gente sabe muito em relação, por exemplo, aos idiomas. Né? É muito mais fácil uma criança aprender um idioma novo do que um adulto. A mesma coisa com esse aprendizado em relação ao seu comportamento. Então, trabalhando com algumas técnicas de coaching, também, lógico, né, tem sempre um respaldo com uma psicóloga acompanhando esses trabalhos, nós conseguimos já trabalhar, por exemplo, a questão da autoconfiança na pessoa que possui apenas 5, 6 anos de idade. Então, não espera com que ela crie alguns vícios de pensamento, né, vícios de comportamento, para depois ter que desconstruir todo esse aprendizado e aprender uma nova maneira de pensar, sentir e agir. Então, nós já trabalhamos isso desde a infância. Olha que legal, né? Muito. Porque se você detecta no teu filho alguma deficiência, algum problema, leva na Neolíder e tenta ajudar ele através de profissionais, né, competentes para isso, porque o impossível só demora também o tempo de ser realizado. Por isso que o coaching, que é o Edson aqui, ele diz claramente, o impossível não existe, porque dá para reformular tudo isso, né? Exatamente. Depende muito da pessoa querer ter essa disposição para se apropriar, ser líder da sua própria vida, antes de mais nada. Né? Ajuda também na escolha de uma profissão? Sem dúvida. Mesmo na idade adulta? O que acontece é que muitas pessoas acabam observando o mercado e depois veem onde que elas se encaixam. Onde que talvez o ideal seja exatamente o inverso. Nós sabemos hoje que existem várias profissões que não existiam antes e que estão sendo criadas. Né? Então, muito focado nessa questão da gestão ambiental. Né? Então, existem a própria profissão de coach, né? Ela não existia há muito tempo atrás, então é uma profissão nova. Então, assim, é importante a pessoa verificar o que ela tem aí de ideias inatas, que muitas vezes podem parecer até sonhos mirabolantes, mas a pessoa acaba criando obstáculos e não dando vazão para o desenvolvimento, às vezes, de uma ideia que pode beneficiar muitas pessoas. Sim, verdade. E você acha que nesse tempo atual, com todos esses estudos que você tem, que eu sei que você é uma pessoa assim, super estudada, você acha que a tendência da humanidade é buscar o autoconhecimento para se tornar esse novo líder? Olha, é complicado dizer em tendências assim da humanidade como um todo, mas nós percebemos que existem sim pessoas dispostas a se conhecerem e buscarem uma mudança efetiva, uma transformação pessoal efetiva. E falando em novo líder, vamos assim nos remeter a tempos remotos aí. Gente, grandes líderes mudaram muito. Olha, tem a C, DC, foram pessoas que vieram aqui para inovar, né? Foi um líder que, embora tenha, né, sido crucificado, ele deu só o seu recado. Aí Sócrates também. Né? Hoje em dia ninguém mais precisa ser crucificado nem tomar cicuta, mas ter uma relação mais harmônica com as pessoas, mais fraterna, isso é o papel do novo líder, né, Edson? O que você está falando toca num ponto muito importante. Qual que é a essência da liderança? Como a pessoa lida com o poder? Então, nós percebemos que muitos líderes do passado, até por uma questão da estrutura hierárquica, não só da sociedade, mas das organizações, a pessoa detinha o poder, que é aquela questão do mando. Né? As vontades da pessoa, o que a pessoa vislumbra como sendo o ideal. E nós percebemos que a pessoa trabalhando o poder dentro de si mesma, né, onde tudo começa, ela consegue ter uma visão mais, digamos assim, mais harmônica. Então, o líder, ele passa a ser a pessoa que mais trabalha para a sua equipe, ao invés de ser o contrário, a equipe trabalhando para fazer tudo o que o líder deseja. Então, nesse sentido, o neolíder, ele trabalha para o desenvolvimento dessa equipe, buscando sempre um resultado que seja o melhor possível para todos, não só para a equipe, mas visando os resultados, os objetivos finais. Olha que legal, né? Muito. Né, porque assim é inovador isso. Se tornam, inclusive, na sociedade, eu gosto desse papel de sociedade, porque agentes libertários, né? Não é isso?
Exato, e isso é muito sutil. Por exemplo, nessa questão da influência, né? Um líder mais carismático, ele é adorado pelas pessoas à sua volta. E busca ali o quê? O poder de sedução. Né? Verdade. Ela fica focada em alimentar o próprio ego, sendo que a ideia é exatamente o oposto. A pessoa que, por exemplo, que já tem autoconfiança, que detecta esse tipo de poder, né, antigo, que ela acabou herdando, seja histórica ou culturalmente, ela conseguindo mudar esse tipo de comportamento, começa tudo a partir dela. Então, ela conseguindo mudar esse tipo de comportamento, ela vai conseguir compartilhar esse poder, né, de forma que todos, sendo empoderados, acabam conseguindo trazer o seu melhor à tona, e a complementaridade de cada um desses líderes traz um resultado também muito mais otimizado, com excelência muito maior. Olha que legal, né? As pessoas têm muitas dificuldades quando líderes em mandar, em pedir para que executem tarefas. Isto é muito difícil para algumas pessoas que não têm este conhecimento. Você tem alguma dica básica para que as pessoas possam liderar um pouco mais tranquilamente, sem aquela coisa do faça como eu quero? Porque ninguém é igual, né? É exatamente esse o ponto. Pelo fato de ninguém ser igual, as pessoas não têm a mesma visão ou o mesmo olhar que a pessoa que muitas vezes tem a maior responsabilidade aí num caso de liderança formal. Então é importante muitas vezes compartilhar certas informações. Claro que a gente sabe que existem informações que são sigilosas, nem mesmo o próprio líder formal tem acesso à informação como um todo. Mas a pessoa precisa entender, além de o que fazer, mas para que fazer. A pessoa sabendo para que ela está fazendo aquilo, ela vai poder até mesmo contribuir com as suas ideias, ou às vezes com algumas soluções, que muitas vezes a pessoa que está ali na outra ponta, operacional, sabe de outras dificuldades que muitas vezes o próprio gestor não tem conhecimento. Então, é uma maneira da pessoa, muitas vezes, poder contribuir com alguma ideia sua, né, e acabar até mesmo se sentindo mais importante, relevante, motivado no que ela faz, né? Porque senão ela acaba se tornando uma mera extensão dos braços de um gestor. E delegar para muitas pessoas também é uma dificuldade, não é não? Exato, porque entra aquela questão do poder individual. A pessoa que tem dificuldade de delegar, ela busca o quê? A centralização. Então, tudo tem que ser do jeito que eu quero, da maneira como eu penso. Então, ela tem dificuldade de lidar com o poder ela mesma. Né? Imposição, né? E principalmente, qual que é a extensão das consequências dessas atitudes? A pessoa que centraliza demais, ela acaba inibindo o desenvolvimento de outras pessoas. É verdade. Porque ela deixa que outras pessoas experimentem e busquem o desenvolvimento de suas competências através da realização de outras atividades. Sim. Uma pergunta assim, bem pessoal, se você me permite. Claro. Hoje em dia, você vai a um estabelecimento comercial, você é atendido com pouco caso, como se você tivesse ali não contribuindo para aquilo, principalmente nas vendas. Eu acho que seria mais do que recomendado este trabalho, você não acredita? Porque como as pessoas estão mal gerenciadas ou mal trabalhadas para vendas. Nesse sentido que a gente optou por focar na liderança e não foi por acaso, uma questão estratégica, né? Infelizmente a gente sabe pelos efeitos negativos, né? Infelizmente de alguns gestores, no caso, por exemplo, centralizadores ou muito autoritários, que acabam gerando várias consequências, né? Às vezes até problemas psíquicos e emocionais nos seus colaboradores. Então, a estratégia de focar exatamente nas lideranças é para buscar também um ambiente de bem-estar no trabalho através de uma gestão mais qualificada. E aí serve para vendas, atendimento ao cliente, enfim, em qualquer tipo de contexto e até para a vida pessoal, porque, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, com medo de perder o emprego, não respondendo para o chefe, acabam descontando em outras pessoas. Né? No cliente. Às vezes no cliente, exato. Aí perde o cliente, no né? cliente. Mas o maior enigma da humanidade, Kátia Gaia, é a emoção humana.
é uma coisa difícil da gente segurar. A gente fala, o outro que não está com o dedo apertado, às vezes numa porta, fala, calma, calma. Mas quando você está com o seu dedinho apertado lá, a emoção parece um cavalo desgovernado. Vai que vai. Como fazer isso, Edson Saiter? Como fazer isso? Você que é um coach, tem que trabalhar muito a inteligência emocional, segurar essa onda. Como fazer isso? Exatamente. Primeiro, antes de tudo, perceber as emoções. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em perceber a si mesmo, perceber as próprias emoções, né? E tentar ter uma clareza maior sobre qual que é o foco de cada um. É verdade. Né? Muitas pessoas, às vezes, em algumas situações, parecem que são tomadas por uma emoção, só que, por exemplo, se tivesse em frente a uma autoridade, algum contexto em que ela não pudesse se expor daquela maneira, né, talvez ela tivesse um pouco mais de foco no objetivo que ela tem. Então, muitas vezes as pessoas dentro de casa têm um comportamento, digamos assim, mais estourado, né? Elas se permitem, né, ter certos tipos de emoções. Né? Mas o importante é ter uma noção de foco, de objetividade, perceber as emoções, não reprimir. Né? Repressão acaba trazendo só prejuízo, mas principalmente perceber, entender, né? Ter esse direcionamento, trabalhar aí com a questão da inteligência emocional e como que é o movimento, por exemplo, do fluxo de pensamentos que a pessoa tem e que tem relação direta com essas emoções. Né? Então, ela mudando a maneira como ela percebe as situações, né? Como ela pensa sobre as situações, ela pode buscar uma reeducação, não só em termos de pensamentos, mas também de emoções. Olha que Porque ninguém deixa, né, ali no vão, ali no batente da porta, seus problemas pessoais para trabalhar, né? Claro, por mais que a pessoa tente, isso é impossível. Imagina, a pessoa ela é a mesma pessoa em qualquer ambiente. Você sabe que aconteceu uma coisa interessante comigo essa semana? Porque assim, eu participo lá, o Edson é meu coach, né, da Cátia também, e faço também trabalho com a Silvana, que ela é minha psicóloga. E aconteceu uma situação, eu tenho um problema cardíaco, eu tive assim, problema de falta de ar. E geralmente a pessoa, quando começa faltando, ela desespera, sabe, Kátia? É verdade. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, falando pra mim mesmo, desesperar não vai adiantar. Se tiver que morrer, você vai morrer, tenta respirar devagar, né? Então, assim, eu comecei a respirar devagar, mas eu falei assim, puta, que legal, porque, de repente, eu não fazia isso. Você já fala assim, a primeira ideia que você fala, vou morrer. E não é uma coisa assim. É perceber que você consegue ter controle da situação. E a gente teve muito esse poder da falta de controle, né? O ser humano tem essa... Porque tem horas que a pessoa perde o controle mesmo, né? Sim, sim. Há que se ter bastante inteligência emocional para segurar algumas ondas, né, gente? Senão a gente escorrega. Mas Tayane é o líder, que eu acho que pode ajudar você a fazer você fazendo cursos, você se autoconhecendo. E quando a gente fala de ser um líder, não é ser um líder autoritário, não, é ser um líder libertário, sabe? Não criar seguidores na sua, sabe? E não ser temido, mas realmente ser amado. Eu acredito que o neolíder é um cara que ele vai ser amado, não idolatrado, respeitado, por ele ser um agente libertário, sem criar amarras com ninguém. É isso? Exatamente. O neolíder ele não gera dependência, muito pelo contrário. É legal, né? Ele trabalha na base da interdependência, não é também aquela pessoa totalmente independente, autônoma, e principalmente ele não gera dependência, não gera idolatria, né? Então, nesse sentido, o neolíder ele busca realmente ser uma pessoa que reverbera o positivo nas outras pessoas, buscando trazer o melhor delas à tona. Edson, e para as pessoas que hoje estão disponíveis no mercado de trabalho, vocês também preparam ela para uma nova carreira ou, digamos, para uma nova ocupação? Porque a pessoa que está ali disponível, né, que na verdade todo mundo fala como desempregado, não está com uma cabeça muito legal, né? Sim, nós temos um trabalho de orientação de carreira que ajuda a pessoa a fazer exatamente esse autoexame, essa autoanálise, perceber onde que ela quer chegar, quais são as competências que ela pode desenvolver. E até mesmo o trabalho de coaching ajuda a pessoa a desenvolver as competências para um cargo futuro ou para uma outra atividade. Sabe o que eu acho legal, Kátia?
essa questão de ser um novo líder, também tem uma questão aí, pra gente que fala de enigmas e de espiritualidade, uma questão espiritual. Claro. Porque você se tornando essa pessoa com autoconhecimento, um agente libertário, você também vai abrindo mão dos seus entraves de vidas passadas. Você vai se desamarrando. Porque se você lá atrás foi aí um cara, foi um faraó, um grande mandão, eu tenho essa tendência, sabe? Eu já saquei isso. Imagina. Mas você vai se libertando disso. Isso é legal, porque não há vergonha nenhuma em você assumir isso. Eu não mesmo. acho que o fato de você já assumir já é metade da coisa. E é muito entendeu? interessante. É uma doença essa coisa de Não né? é. Você vai abrindo Eu mão. acredito que é uma característica muito positiva que te trouxe até aqui. Você soube usar, não é assim? E dá para se trabalhar muito mais. Não, você deve exercer o seu papel, não é mesmo, Edson? O ideal é aproveitar, por mais que muitas vezes a intenção, o foco não tenha sido dos melhores, muitas competências acabam sendo desenvolvidas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes tem a preocupação aí em manter a autoimagem, de ser uma pessoa bem, digamos assim, bem generosa, uma pessoa, né, ser bem vista nesse sentido, né? Exatamente. Ela acaba, querendo ou não, ajudando as outras pessoas. Então, ela, mesmo tendo esse foco distorcido, ela já desenvolveu um aspecto aí mais, digamos assim, mais assistencial. Olha, e nesse sentido, é preciso aproveitar o que a pessoa já desenvolveu, o que ela já tem de bom, e muitas vezes é só uma questão de um ajuste. Né? Transformando esse foco, a pessoa consegue trabalhar essa competência que ela já vem trazendo aí ao longo da vida. Não chega à perfeição, mas a gente fica bem bonitinho. Não, a perfeição tem a eternidade que nos aguarda, né? Perfeição, né? Também você quer demais, né? A gente vai se tornando aos poucos, né? Não é de uma vez só. Coisas que você às vezes traz de vidas e vidas, você já está meio encalacrado, como diz a Silvana, encalacrado, né? É verdade, é verdade. Você gostaria de dar novamente o site da Neolíder e o curso? Quando que vocês vão ter? Nosso site é www.neolider.com.br e o curso a gente está acertando a data ainda, mas provavelmente será em maio. E nesse ano de 2012 nós estamos focando principalmente em atividades in company, né? Então treinamentos para empresas. Nós pensamos que seja uma estratégia até mais efetiva para conseguir formar novos líderes aí no mercado. As palestras gratuitas Isso que eu ia ainda perguntar. acontecerão às terças-feiras? Por enquanto, nós ainda não estamos agendando essas palestras, né? Então, nós estamos focando nesse processo das empresas, mas vocês podem conferir no nosso site, nossa programação. Assim que nós abrirmos uma nova agenda para palestras, vocês podem conferir no próprio site. Ou aqui. A Neolíder também tem psicólogos, né? Que fazem atendimentos fora o coaching, não tem? Sim, também temos psicólogos trabalhando na Neolíder. Muitas vezes acontece de ter um conteúdo de fundo mais emocional, assim, numa profundidade maior que não é a área de abrangência do coaching. Então, nós encaminhamos a pessoa para uma psicóloga. É legal porque aí faz um ajuste melhor na pessoa, né? Porque eu penso que tem que mexer com tudo, né? Com alguns entraves interiores da pessoa, né, Kátia Gaia? É verdade. Todos nós precisamos de um psicólogo. Todos, sem exceção. Aliás, eu acho que a psicologia, eu acho que ela vai ter muito... Tem que ter um pouco de up aí na psicologia, mas vai ser a ciência do futuro aí, porque o ser humano é tudo aqui, né? Na cabeça, né? Então a cabeça adoece o corpo, né, Edson? Tem uma linha da psicologia muito interessante que é a psicologia positiva, ou também a psicologia cognitiva. Ela também tem bons resultados. É bem interessante. Lá na Neolíder nós temos esse tipo de... Essa linha não. A gente trabalha mais com coaching, que tem algumas bases, algumas ferramentas da psicologia cognitiva, mas é uma outra abordagem, né? O coaching ele é mais diretivo, é mais focado em resultado. A pessoa define uma competência para trabalhar, então nós aprofundamos nos obstáculos internos para como conseguir que a pessoa se, de certa forma, destrave e consiga exercer em sua plenitude as suas competências, consiga ser muitas vezes ela mesma, né? Porque nós percebemos ainda muitos entraves em relação à imagem, à autoimagem, né? Como que a preocupação demasiada em relação a como ela vai ser percebida pelas outras pessoas. Entendi. As pessoas, então, têm muita dificuldade em se tornarem genuínas, é isso que eu entendo? Isso. Infelizmente, ainda
É muito comum isso. Ela vive muito mais a máscara do que ela E muita competitividade também é muito comum, né? A pessoa buscar muitas vezes, para se sentir bem, ela precisa acabar sendo melhor do que a outra. Entendi. Isso E assim, não é necessário. E o ideal do neolíder é ele competir consigo mesmo, né? Então sempre buscar se superar, sempre ultrapassar seus próprios limites. E o autodomínio, o domínio não sair de dentro de si mesmo, né? Você ter domínio de si mesmo, você não precisa dominar os outros. Olha, nessa vida eu estou compreendendo isso, porque eu imagino que eu fui uma general lá em vidas passadas, sabe? Eu sei que existe, mas a gente vai trabalhando esses entraves pessoais, né, Kátia Gaia? Eu acredito também que hoje, nas empresas, Cris, nós ouvimos falar muito que os recursos humanos, eles querem uma pessoa recheada de aptidões. As pessoas precisam realmente conhecer suas potencialidades, porque todas elas estão recheadas com essas aptidões. E desenvolver isto, sem dúvida nenhuma, vai até levar esta pessoa a um processo até de uma outra profissão que ela não tinha noção. Não é verdade? O que a gente percebe muito é que existem muitas informações que ficam apenas no aspecto cognitivo, né, na questão do conhecimento. Sim. Então, através dos nossos cursos, né, nossa metodologia é baseada em cognição, experimentação e socialização. Então, a pessoa, participando de algumas dinâmicas, ela tem a oportunidade de experimentar, de vivenciar a situação e tirar a conclusão por ela mesma sobre o seu próprio movimento, como que ela funciona. Quais são as emoções que surgem quando a pessoa se depara, por exemplo, com um desafio. Né? Então, nesse sentido que nós proporcionamos uma oportunidade de autoconhecimento, né, através de um ambiente ali totalmente resguardado, seguro, né, para a pessoa conseguir se perceber melhor. E o processo da socialização se dá com a própria convivência em grupo nessas dinâmicas, os feedbacks mútuos, ou mesmo quando a pessoa interage com a família, ou com os colegas, seja no ambiente de trabalho, seja no lazer. Então, isso ela leva para a vida dela como um todo, né, consequentemente. Quantas pessoas almejam uma promoção há anos ou há meses e elas têm uma dificuldade quando conseguem o cargo tão almejado, elas travam. Isso acontece muito também, não é? Sim, nós percebemos que, por exemplo, muitas pessoas são promovidas por conta da competência técnica, né, do conhecimento que a pessoa tem, conhecimento curricular ou mesmo conhecimento de mercado, que, claro, é fundamental. Sim. Só que quando a pessoa ela atinge um cargo de gestão, ela precisa aprender a lidar com pessoas, e muitas vezes esses gestores não foram preparados para lidar com pessoas. E esse que é o gap, a lacuna que existe em muitas lideranças. É verdade. É verdade. A gente percebe, não sei nesse momento, mas assim, eu percebo assim que às vezes a pessoa ela é um anjo em casa e quando chega na firma ela é um demônio, né? Quando ela toma um papel de líder, né? E na realidade o neolíder já não é mais isso, ele está abrindo mão dessas amarras aí, né? O neolíder se torna um ser humano antes de ser um líder, né? Exatamente. Se eu puder pegar o seu exemplo, né, que você mencionou da questão do general, né? Então, assim, um neolíder ele vai olhar antes de qualquer coisa qual que é o meu lado general que eu preciso trabalhar para então poder exercer essa nova liderança. Porque até isso ser trabalhado e, de certa forma, a pessoa conseguir essa transformação, na verdade, aprender uma nova maneira de se comportar, de agir e até mesmo de pensar, ela vai acabar expressando nas suas atitudes ainda ao lado general. Por isso que o neolíder exige muito esforço interno. Isso aí. E eu acho que é por aí mesmo. Né? A coisa, você não muda... Só você quer mudar, você tem que mudar internamente, né? Com certeza. A mudança verdadeira é interna, senão não existe mudança. Claro. E para 2012, que nós estamos e todo mundo assim, o que significa ser um neolíder agora, nesse 2012? Dizem tantas profecias de cunho apocalíptico, Edson. O que o neolíder, como ele vai agir nesse momento? Bom, antes de mais nada, ele vai buscar realmente trazer à tona, colocar em prática o que ele tem de melhor, né?
mas de uma maneira ética, transparente, focando no que seja melhor para a maioria das pessoas, né? Então é uma maneira, alguns podem até dizer como sendo utópica, mas a gente sabe que começando com uma pessoa, começando com um líder, ele vai ser referência para os seus liderados, e assim a gente busca trazer uma nova ideia, aí um novo paradigma de liderança para as futuras gerações. Então nós temos até uma situação de uma pessoa que foi cliente nossa, né, que acaba sendo um exemplo de liderança na empresa onde ele trabalha. Então, enquanto outros gestores ainda têm esse padrão antigo mais autoritário, ele já tem essa nova visão. Inclusive, um trainee dele já veio nos procurar para trabalhar conosco esse novo tipo de liderança. E os trainees de outros gestores querem trabalhar com essa pessoa. Porque nada então é um diferencial. Nada melhor do que as pessoas trabalharem e curtirem o trabalho que fazem. E com amizade, com uma relação bem linear, né? Porque o neolíder com certeza admira o outro, né? Admire não só, ele... Tá certo que a gente não trabalha em função de encorajar ou elogios, mas com certeza é uma pessoa que sabe lidar com estas condições, não é? Elogiar. Sim, ele precisa dar uma orientação adequada e correta para a pessoa. Sim. Por exemplo, tem muitos que às vezes têm medo de dar um feedback positivo, com medo de que a pessoa venha pedir um aumento, por exemplo. Só que sem um feedback, a pessoa não sabe se ela está fazendo o trabalho de maneira correta ou não, exatamente. Então é uma questão de orientação. Sim. De orientação e buscar o desenvolvimento, né? Então, buscar sempre trabalhar com os desafios adequados para aquela pessoa. Então, nem um desafio muito grande para a pessoa se sentir impotente e ficar estressada, ansiosa, mas desafios gradativos para a pessoa cada vez mais ir se superando. Então, o neolíder ele sabe sentir, perceber as pessoas e buscar cada vez mais o desenvolvimento dela através desses desafios. Olha que legal, né? Muito. Na realidade, Cátia, um novo líder que está chegando aí, e que você pode ser esse novo líder, é aquele que tem controle de si mesmo, que consegue se conhecer a ponto de ser melhor no dia a dia, ser o máximo melhor possível, como disse Silvana Elau, né? Silvana, um grande beijo aí, Sil. Né? É verdade. É isso que a gente tem que ser, né? Eu acredito nisso. Pelo menos estamos tentando, viu, Edson? Está indo muito bem. Na realidade, a intenção do programa Enigmas aqui é despertar em você esse novo líder. Para que você, seja no campo emocional, no campo religioso, seja lá o campo que você esteja, você seja o seu máximo melhor possível. E você vai libertando as consciências que estão aí à sua volta. E vai desenvolvendo um pouco mais a afetividade também, né, Edson? Também. A pessoa se desenvolve como um todo. Olha só, hein, Cátia? Isso é muito Pois legal, é. né? Eu acredito nisso, porque uma pessoa que sabe liderar e confia plenamente dentro das próprias teorias que o Edson passou, dentro dos estudos, claro que ele vai ter essa afetividade até com seu funcionário, Com certeza. na sua casa. Ele será uma extensão, sem dúvida, muito melhor. E vai entender que nada é separado, né? O Nada. líder sabe que nada é separado. Nada. E que cada ação gera uma reação. Então, Eu adorei. eu acho que aí, sim, a gente vai entender o que é fraternismo. Um novo líder veio para ser fraterno, né? Acabou Exatamente. o tempo das guerras, gente. Vamos nos tornar esse neolíder. Mais uma vez, Edson, o site e suas considerações finais. A gente está nos nossos momentos finais aí, né, Maurício? Suas considerações finais para os nossos internautas. E gostaria que você deixasse o site novamente, que marcasse bem. Você que quer fazer um curso, conhecer o trabalho de coach, as empresas que gostariam de conhecer o trabalho de coach, procure o coach Edson, na Neolíder. Lá tem outros também que são tão competentes como ele. E faça os cursos. Eu acho que vai ser muito legal você testar, saber qual é o seu nível de autoestima, o que você precisa desenvolver. Vai ser muito bom para você. Eu faço os cursos lá e convido você a fazer comigo. neolíder.com.br. Fica em Santo André. Você pode passar os telefones de contato, por favor, Edson? O telefone é 4426-4874. 11 4 DDD 11 4426-4874. Ou então enviar um e-mail para nós através do contato@neolíder.com.br. Muito bom.
Gostaria que você deixasse sua mensagem final para os nossos internautas aí, Edson. Bom, acho que o principal é você buscar o que você quer na essência, acreditar nas suas competências, no que você tem de melhor, para poder conseguir aplicar isso. Muitas pessoas podem se beneficiar dessas aptidões que cada um de vocês tem e vocês talvez nem imaginem que possuam. Olha, muito legal, né, Kátia? E lembrando a todos os nossos amigos que nos acompanham aqui na TV Orkut, a partir de fevereiro também acompanhará num outro horário, ou melhor, outros horários, na TV Mundi. O programa Enigmas também com vários convidados, muito parecido. Só que com um tempinho mais reduzido, né, Cris? Mas com um número muito maior de acesso, gente. A gente vai levar conhecimento para mais de 4 milhões de pessoas. E a intenção do programa Enigmas é se tornar esse agente libertário. É trazer para você o melhor do que nós conhecemos, para que você desenvolva o melhor do que você é. Porque aqui, no programa Enigmas, Kátia, aqui o mundo não é dos espertos, é dos despertos. Um beijo, até o próximo Enigma, gente. Desperte! Desperte. Até mais, obrigado. É isso aí, é isso aí.